O corpo humano é formado por células, tecidos, órgãos, sistemas e organismos que juntos funcionam numa perfeita harmonia. Cada parte do corpo exerce a sua função, contribuindo com as outras e se comunicando de uma maneira fantástica que enche os olhos de todos que adentram nosso universo particular. Mas mesmo com décadas e mais décadas dedicadas a explicar cada um destes pontos, ainda existem muitas dúvidas não esclarecidas sobre características e fenômenos relacionados ao corpo humano. E talvez essa seja a maior indignação do homem, assim como da própria ciência. Bem, eu sou Boco, o sétimo filho, e esses são alguns dos mistérios do corpo humano que continuam a intrigar a ciência. Sejam bem-vindos. Quais os mistérios ou fenômenos do corpo humano que mais intrigam a ciência? Durante um longo período da história, questões religiosas proibiram o estudo do corpo humano, impedindo que a ciência se desenvolvesse e fazendo com que até mesmo a medicina ficassem estagnadas em meio ao desconhecimento e ao misticismo. Por exemplo, o meu médico fonoaudiologista me contou algo que eu achei extremamente interessante. Na Idade Média, os jovens europeus ávidos por conhecimento tinham que viajar até o Oriente Médio, onde o islamismo permitia o contato com o cadáver, sem considerar isso um pecado mortal, para que assim adquirissem conhecimento na área. Interessante, não é? A luta que o homem é capaz de empreender para satisfazer a sua necessidade de conhecimento. Mas voltemos aqui. Mas nem todos concordavam com essa proibição. E mesmo com muitos empecilhos, Leonardo da Vinci foi um dos homens mais conhecidos a tentar transgredir essa realidade, desenhando órgãos e sistemas da anatomia humana. Com seus trabalhos, ele conseguiu começar a compreender o interior do corpo humano, assim como as características dos seus órgãos vitais e seus movimentos. Esse foi um grande marco para a história e, com o tempo, a ciência foi avançando cada vez mais e descobrindo coisas incríveis sobre o nosso corpo e os diversos fenômenos que estão relacionados a ele. Ainda assim, nem tudo foi explicado. E muitos estudos e experimentos ainda serão necessários para que o nosso conhecimento a respeito do assunto continue crescendo. Consciência. Entre todos os maiores mistérios gerados pelo corpo humano, dos quais a ciência ainda luta para encontrar uma resposta, o mais complexo está bem aí, dentro da sua cabeça, dentro do nosso cérebro. Responsável por gerar as nossas emoções, sentimentos e dar sentido para as nossas experiências. A consciência é a resposta mais incrível que um órgão poderia ser capaz de produzir. De alguma forma, esse estranho e pegajoso conjunto de tecido de mais ou menos 1,5 kg, que corresponde a quase 2% do peso corporal de um homem de 80 quilos, é capaz de fazer muito mais do que as pessoas conseguem compreender ao analisar e estudar a sua estrutura física. Afinal, mesmo com toda a tecnologia que a ciência dispõe nos dias de hoje, nenhuma delas foi capaz de explicar como a passagem de sinais elétricos e químicos que acontecem entre os neurônios faz com que sejamos seres conscientes, racionais, questionadores e contempladores. E por falta de uma compreensão mais clara sobre o assunto e formas palpáveis de sanar os questionamentos quanto à consciência, o tema acabou ficando estagnado durante muito tempo, chegando a ser considerado pelo próprio Galileu Galilei, o pai da ciência moderna, como um fato que estaria além do domínio da ciência. No momento,
Tudo o que os cientistas são capazes de provar é que o cérebro consegue reagir a determinados estímulos, gerando ações mais intensas em uma área ou outra, dependendo do tipo de provocação gerada. Esse fato fez com que o cérebro humano fosse dividido em 4 lobos cerebrais diferentes, cada um deles responsável por um tipo de ação. O lobo frontal é aquele responsável pelo aprendizado, assim como pelos pensamentos, memórias, falas e alguns movimentos físicos básicos. Enquanto isso, o lobo parietal cuida da nossa percepção espacial e das informações sensoriais que acabamos tendo contato no nosso dia a dia, como a dor, o calor, o frio. O lobo temporal cuida de todos os estímulos auditivos que somos apresentados. E o lobo occipital, o menor de todos eles, é aquele que capta e analisa cada uma das nossas informações visuais. Mas não se engane pensando que esta é uma prova da consciência humana e que isso explica como e onde as nossas memórias e sentimentos são guardadas. Tudo o que o cérebro é capaz de nos mostrar por meio desses estudos é que existe uma resposta física ao que chamamos de consciência e que ela gera uma ação física em nossa mente e corpo. Você sabe o que isso quer dizer? É quase dizer que existe algo por detrás comandando a ferramenta. Bem, dessa forma, quando sentimos fome, uma resposta física acaba sendo gerada de forma visível no nosso hipotálamo. Ainda assim, o estímulo inicial que causou essa sensação é apenas um fantasma, invisível aos nossos olhos. E se não fosse pela certeza que possuímos da nossa própria consciência e estivéssemos sendo estudados por seres não humanos com a mesma tecnologia que temos hoje, eles jamais imaginariam que somos seres racionais. Sonho. Se toda a consciência humana e suas emoções já não fossem o suficiente para tornar o cérebro um órgão extraordinariamente complexo, ainda existem diversos outros fatores gerados por ele que permanecem inexplicáveis para a ciência. Um deles é o sonho. As pessoas passam, em média, 1/3 de todo o seu tempo dormindo. E, de acordo com alguns dados oferecidos pelo IBGE, indivíduos que vivem entre 71 e 72 anos de idade experienciam o sono durante o equivalente a 23 anos, 9 meses e 7 dias. Olha que soneca maravilhosa. E, mesmo que você tente lutar contra isto, permanecendo acordado por vários dias, o seu próprio sistema nervoso sofrerá as consequências dessa teimosia, resultando em uma profunda perturbação mental, chegando a ser capaz de causar a morte de ratos que foram privados do seu sono durante 10 dias inteiros. Mas, mesmo ocupando grande parte do tempo da sua vida e fazendo parte de um processo evolutivo que atinge mamíferos, répteis e aves, o motivo para essa ação ainda não é clara para os cientistas. Para tentar explicar esse fato, algumas suposições acabaram surgindo e se tornando bastante populares, mas nenhuma delas é completamente aceita entre os pesquisadores. A primeira delas diz que nós dormimos para reabastecer as reservas de energia do corpo, além de economizar um pouco dela. No entanto, mesmo durante o sono, existe uma alta atividade neural que indica que esta pode não ser a real razão para dormirmos. A segunda teoria mais popular diz que, enquanto dormimos, o nosso cérebro é capaz de criar os sonhos para que possamos simular algum fato da vida real, enxergando as suas possibilidades e alternativas antes de ter que implementá-las de verdade. Enquanto isso, a terceira teoria mais reconhecida, que conta com um pouco mais de evidência a seu favor, afirma que este é um momento importante para a aprendizagem e consolidação das nossas memórias.
sendo de extrema importância para separar aquilo que é relevante das informações insignificantes que acabamos acumulando durante o nosso cotidiano. O experimento que sustenta essa ideia é conhecido como sono REM, ou REM, R-E-M, o mesmo nome da banda, exatamente, que eu sou fã, quer dizer Rapid Eye Movement, e foi feito colocando alguns ratos de laboratório para correrem ao redor de uma pista buscando por comida. As suas atividades neurais, conhecidas como células locais, foram monitoradas durante todo o percurso. E depois que eles eram colocados no sono REM, os dados mostraram uma repetição de padrões quase que idêntica entre o momento que eles estavam em ação e o período em que dormiam. Ainda que essa pareça ser a resposta que tanto esperávamos, ainda existe um longo caminho pela frente até que os cientistas entrem em um consenso a respeito de qual é a razão para dormirmos e o porquê de sentirmos sono. Efeito placebo. Um fenômeno muito interessante que acontece no corpo humano e que continua sendo um mistério para a ciência é o que chamamos de efeito placebo. Essa solução, que nada mais é do que oferecer um remédio à base de açúcar para uma pessoa doente ou com algum tipo de sintoma problemático, como uma dor de cabeça intensa, consegue fazer com que o indivíduo se cure parcialmente ou completamente da sua condição. Mas como um medicamento falso que não tem nenhum tipo de atividade farmacológica pode eliminar ou amenizar os seus sintomas de dor ou acabar com algum tipo de enfermidade? De acordo com o senso comum, se você acredita que algo como um medicamento terá um efeito somático específico no seu corpo, ele provavelmente terá, mesmo que não exista nenhum composto real para o tratamento daquela condição. Ainda assim, mesmo que diversos estudos já tenham comprovado a eficácia desse tipo de remédio, não existe uma explicação científica para justificá-lo. Além disso, a intensidade do seu efeito se mostrou ainda maior do que as pessoas imaginavam. Em um estudo recente, os pesquisadores acabaram descobrindo que, em alguns casos, mesmo quando as pessoas são informadas de que estão consumindo um comprimido de açúcar, aquele placebo ainda é capaz de ter efeito no seu corpo. Esse tipo de tratamento tem sido usado para diversos efeitos e até contribui para a amenização de algumas dores sentidas por pessoas com câncer. Apesar de ser extremamente mais efetivo quando usado para eliminar sintomas relacionados à saúde mental do paciente. E mal vemos a hora para a ciência conseguir explicar de forma mais clara como esse tipo de remédio pode surtir efeito. Lágrimas. As lágrimas são uma resposta comum do nosso corpo a sintomas de dor e tristeza, não sendo uma exclusividade do ser humano. Mas o que existe de diferente entre o nosso choro e o dos demais animais é simples. De acordo com os estudos, outras espécies animais tendem a produzir lágrimas para limpar os olhos, impedindo que eles fiquem irritados ou até mesmo como uma resposta à dor. Mas, de alguma forma, os humanos são a única espécie conhecida que chora por questões emocionais, como uma resposta natural aos seus sentimentos. Além disso, ao analisar essas lágrimas, os cientistas conseguiram observar uma diferença nítida entre elas. Aparentemente, as lágrimas emocionais contêm uma composição química diferente daquelas que produzimos quando precisamos lubrificar os olhos. Segundo o comparativo, as lágrimas emocionais contêm muito mais proteína, dispondo de prolactina, hormônios à base de proteínas, hormônio adrenocorticotrófico e um analgésico natural chamado encefalina-leucina. O fato é que, apesar de saber por que as lágrimas comuns são formadas, aquelas geradas emocionalmente ainda são um mistério para os cientistas de todo o globo.
Algumas teorias afirmam que esse tipo de choro emocional seria uma expressão adquirida pelos nossos ancestrais para sinalizar a sua angústia e tristeza de forma mais direta e segura, permitindo apenas aqueles mais próximos dele entendessem o sinal. Enquanto isso, outros cientistas acreditam que este seja um sinal de evolução causado pelo desenvolvimento da nossa inteligência emocional, sendo um componente-chave extremamente importante nesse processo. Por conseguir transmitir emoções de formas não verbais e estimular a empatia e a compaixão, assim como aumentar o vínculo social existente entre ele e os outros seres humanos. De alguma forma, os cientistas acreditam que as pessoas conseguiram desenvolver uma espécie de comunicação não verbal por meio das lágrimas, sendo capazes de identificar quando alguém está chorando por conta da vergonha, culpa, tristeza ou até mesmo por estar alegre. Mas, como tudo o que vimos até agora, todas essas teorias ainda não foram completamente comprovadas e os cientistas ainda precisam de muito mais para compreender completamente esses mistérios do nosso maravilhoso corpo humano. Bem, todos esses fenômenos incríveis são apenas um mistério para a ciência. E ainda existem diversos outros como eles dentro do nosso corpo. Se você quer saber mais sobre eles e o que mais continua sem explicação, aí se inscreva no canal, curta o vídeo, deixe a sua opinião nos comentários e é lógico, nós produziremos mais para você.